Bom, nossa tarefa, então, é pensar a análise sintática numa ordem complexa hoje, uma análise sintática do período composto. Nós vimos, até então, o período simples, e agora a gente vai, então, partir para a análise do período composto, certo? Vamos lá. Relembrando, então, que a oração é um conjunto de vocábulos que se organiza em torno de um verbo, e um período é um conjunto de orações, que podem ter o sentido dependente ou independente. Vai ser dependente quando for uma oração subordinada, e será independente quando a oração for coordenada. Então, a gente tem aqui os termos que a gente já estudou, os essenciais, sujeito e predicado, os integrantes, o objeto direto, indireto, complemento nominal, agente da passivo e predicativo, os termos acessórios, o adjunto adnominal, adverbial, aposto e vocativo. E é em torno disso, então, que esses elementos estruturam uma oração. E agora a gente vai estudar uma estrutura macro, que é a oração. A relação entre uma oração e outra, que tem essas estruturas possíveis. Aí tem uma reflexão de alguns estudiosos na aula da sintaxe. Então, a gente tem a divisão aqui da sintaxe entre coordenação e subordinação. Lembrando que a coordenação compõe orações que são independentes. A gente vai ter trechos, partes do período que se demonstram e funcionam de uma forma independente. Se eu disser, meu cachorro morreu, esse trecho dele tem sentido. Se eu disser, meu cachorro morreu e meu gato sobreviveu. E meu gato sobreviveu também tem uma parte que é independente. O gato sobreviveu. Não interessa nada mais. O cachorro morreu. Certo? Então, há uma relação de independência desses trechos. A gente vai dizer que essas orações são coordenadas. E por que a gente vai dizer que são orações? Porque morrer e sobreviver são verbos. Se são dois verbos, são duas orações. E esses dois trechos, essas duas orações, são independentes. Agora, quando há uma função de dependência entre um trecho e outro, entre uma oração e outra, a gente nomeia a subordinação. Diz que há orações subordinadas. Sempre na estrutura de subordinação, há uma oração chamada de principal e uma oração chamada de subordinada. Então, tudo aquilo que é subordinado a algo. Então, a gente vai dizer que essa oração vai ser a principal. É aquela que geralmente vai mandar na estrutura. Então, se eu disser para vocês, vocês disseram, está completo? Não está completo. Não está completo porque, se eu disser, vocês disseram, automaticamente o interlocutor vai dizer, mas disseram o quê? O que eu disse? Está incompleto. Então, se eu disser, vocês disseram que sairiam cedo para a festa. Então, que sairiam cedo para a festa está subordinada, completando o sentido de uma pergunta feita, que é lá do disseram. Então, a gente tem aí, vocês disseram como uma oração principal, e do que em diante, uma oração subordinada. É assim esse funcionamento, e é assim que está em tela no material. As coordenadas e as subordinadas, elas têm essa relação de independência nas coordenadas e de independência nas subordinadas. E aí elas têm categorizações. A coordenada é dividida em assindética e sindética. As subordinadas são divididas em substantivas, adjetivas e adverbiais. E ainda podem ser reduzidas. Certo? E aí a gente vem agora aqui para o estudo dessas orações. Esse material vocês vão poder acessar e estudar
depois, fica disponível, certo? Então, o período composto por coordenação, ele se caracteriza por essa independência. Aí vamos observar os exemplos que estão em tela. No 1A, temos o seguinte: corremos a maratona. Sentido completo. Vencemos. Sentido completo. Comemoramos. Sentido completo. Então, nós temos aqui 3 orações que são coordenadas, porque tem sentido completo, elas são independentes, a gente isola e tem sentido completo. Como que eu sei que são 3 orações? Corremos é um verbo, vencemos é outro verbo, comemoramos é outro verbo. Se temos 3 verbos, temos 3 orações. Então, nós temos aqui um período composto, mas que isso é um período composto por coordenação. Trabalhamos muito, chegamos em casa cansados. Chegamos em casa cansados, tem sentido completo. Trabalhamos muito também. Logo, orações coordenadas. 2 verbos, 2 orações. Período composto por coordenação, certo? Nesse caso, a gente separou as orações por vírgulas, mas nem sempre vai ser assim, só por vírgulas. A gente pode ter um conector. Quando a gente tem um conector, a gente diz que essa oração ela é sindética. Essas 3 primeiras e essas 2 do 1B são assindéticas, porque são orações sem conjunção. A é um prefixo de negação, não. Sindeto é conjunção. Então, a assindética é sem conjunção. Já as sindéticas são com conjunção. De acordo com a conjunção, a gente tem a categorização, a classificação dessa oração. Então, pode ser aditiva quando houver o sentido de adição. Maria saiu de casa e foi à feira. Primeira oração, oração coordenada assindética. Por quê? Porque não tem conjunção. Segunda oração, e foi à feira. Oração coordenada sindética aditiva. Por quê? Porque tem um e conjunção que dá a ideia de adição, dá a ideia de soma. Os garotos jogam futebol e a turma fica na torcida. Novamente tem o e dando ideia de soma. Essa oração aqui será coordenada sindética aditiva. Ainda poderemos encontrar a alternativa, dando ideia de alternância. Fale agora ou saia daqui. Ou uma conjunção, um conector dando ideia de alternância, vai marcar essa oração como uma oração coordenada sindética alternativa. Pedro trabalha ou estuda. Também marcando a ideia de alternância. A adversativa dá uma ideia de oposição. Então, a gente está observando o quê? Que sempre é uma oração em relação à outra. A gente observa, são 2 verbos, e aí é um conector. E o que está sendo colocado aqui nessa análise é como se relaciona uma oração com a outra. Aqui dá uma relação de alternância, de alternativa. Aqui, na adversativa, vai dar uma ideia de oposição. Ele trabalhou, aliás, ele estudou muito. Ponto. Agora vem uma oposição a essa frase. Mas não conseguiu pôr a nota. Então, é uma ideia oposta. Corri muito, no entanto, não alcancei o ônibus. Então, dá uma ideia de oposição. O que vai ajudar a dar essa ideia de oposição, alternância, adição, são os conectores. Nesse caso, aqui da alternativa é o ou, no caso da adversativa é o mas, no entanto, porém, todavia. No caso da conclusiva, dando ideia de conclusão, é o portanto, logo, assim. E aí observem ali os exemplos do item 5. Estudou muito, portanto, gabaritará a prova. Hoje é seu aniversário, logo ganhará presentes. Então, tem o portanto e o logo, dando ideia de conclusão, a relação entre essas 2 orações. Ainda a gente tem a possibilidade de explicação. Fecha a porta porque está frio. As temperaturas no sul do país, faltou um acento aqui,
do país estão baixas, pois o inverno se aproxima. O que a gente tem aqui? O pois e o porquê, dando essa ideia de explicação, estabelecendo essa ideia de explicação entre as duas orações. Alguns de vocês já devem estar pensando, mas qual é a diferença entre a explicativa e a adverbial causal? E aí eu vou dizer para vocês, nem os gramáticos chegam a um veredito. Há um conjunto muito robusto de dúvidas e muitos defendem que há uma equivalência de uma pela outra. Então, a gente não costuma entrar nessa polêmica da adverbial causal, entre a adverbial causal e a coordenada explicativa. E aí a gente vem para o contingente das subordinadas. Lembrando que as subordinadas, então, tem a substantiva, a adjetiva e a adverbial. Tá? Sendo que eu costumo brincar aqui que é muito fácil, porque a substantiva equivale a um substantivo, a adjetiva equivale a um adjetivo e a adverbial equivale a um advérbio. Simples assim. Né? Mas brincadeiras à parte, na verdade funciona dessa forma, mas é um tanto mais complexo daquilo da teoria, né? A prática, ela sempre se configura mais complexa que a teoria. A gente tem sim esse intercâmbio. A substantiva equivale a um substantivo, a adjetiva equivale a um adjetivo, a adverbial equivale a um advérbio. Né? Há essas categorias de equivalência. No entanto, o que a gente tem que pensar? Primeiro, quais são as condições para essa formatação? Em primeiro lugar, uma subordinada, ela funciona numa relação de dependência, enquanto a coordenada a gente isola e a frase fica com sentido completo, na subordinada isso não vai acontecer. Primeiro ponto. Segundo ponto, as substantivas e as adjetivas, em grande maioria, a gente não pode dizer que na totalidade, mas talvez há uma tendência do uso do que. E aí eu quero chamar a atenção daqui a pouquinho para as funções morfossintáticas do que na língua portuguesa. Então, a gente tem uma inclinação para o uso do que nas substantivas e nas adjetivas. E as adverbiais, cada grupo, cada categoria tem lá suas próprias conjunções, certo? Para além de classificações e categorizações, o importante é a gente saber as equivalências estruturais para entender o significado, para entender, né, para ter uma compreensão linguística e também para a gente pensar em mecanismos de reescrita. Muitas vezes a gente está num texto, numa redação, num relatório, num TCC, e não consegue trocar, reescrever uma parte que talvez está confusa ou que talvez já vem se repetindo, é uma estrutura repetitiva no texto, e não consegue encontrar um mecanismo. Não dá para fazer uma substituição pronominal, não dá para substituir por um hiperônimo, não dá para substituir por um hipônimo, não dá para usar um mecanismo de elipse. Não conseguiu fazer nenhum desses recursos de coesão textual. Faz o quê? Então, pode alçar mão desse recurso, que é mais no escopo da oração, que é a reescrita, que é a paráfrase. Na verdade, eu arriscaria dizer que bem poucos conseguem fazer boas paráfrases. Tá? É uma habilidade que é sorte de alguns, talvez, e competência de poucos. Então, para a gente continuar o raciocínio ali e pensar nessa condição de subordinação, a gente tem, então, essas três categorias,
A gente sempre vai lembrar que a subordinação, ela é dependente, ou seja, olhem aqui esses primeiros exemplos no 7. Falaram-me, você disse, eles lembraram, confiamos, são todas estruturas que não são semanticamente completas. Elas precisam da oração seguinte para ter um sentido. E aí, a oração seguinte é que completa o sentido. Então, a gente tem aqui, falaram-me o quê? Que a festa estava boa. Então, alguns podem dizer, mas eu perguntei o quê? Então, o que vem na sequência é um objeto direto. Que a festa estava boa é um objeto direto. As pessoas que respondem isso não estão erradas, mas elas não estão totalmente corretas. Por quê? Porque falaram é um verbo e estava é um verbo também. Então, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Então, eu vou dizer que esse objeto direto, ele não é um simples objeto direto. Será uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, porque ocupa a função de um objeto direto. Ou seja, cada vez que houver um verbo dentro do objeto direto, ela será uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Bom, vou dar um passo atrás para talvez dar dois à frente, que é retomar a questão do porquê das substantivas e como funciona as substantivas. Então, duas questões são importantes aqui para a gente pensar na substantiva. A primeira é que vai ter essa função, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, sujeito, predicativo e aposto, que são estruturas que são compostos pelo quê? Por nomes, por substantivos. Daí, essa relação com a nomenclatura substantivas. Para deixar mais fácil, e aqui vem uma grande dica, um grande macete para concurso público, quem vai fazer concurso, para resolver essas questões aí de substantivas, que é a identificação de uma forma rápida da substantiva. Como saber que uma oração é substantiva? E uma identificação rápida da função do quê? Porque, como eu disse, a maioria das substantivas, talvez 99% das substantivas, vão aparecer com que. O que tem 16 funções morfossintáticas na língua. Uma dessas funções é conjunção integrante. Todas as substantivas têm conjunções integrantes. Ou seja, todas as substantivas são integradas por uma conjunção integrante, que geralmente é o quê? Como que eu vou identificar que é uma substantiva e como que eu vou identificar que é uma conjunção integrante? Olhem só o macete. A gente vai fazer a substituição da oração pela palavra isso, ou os derivados disso, nisso, etc. e tal. Observem todos os exemplos que estão aqui na substantiva. Falaram-me que a festa estava boa. Falaram-me isso. Você disse isso. Eles lembraram disso. Confiamos nisso. Tenho medo disso. Eles tinham amor a isso. É verdade isso. É bom isso. Meu desejo é isso. A verdade é isso. Direi só uma coisa. Isso, a notícia é boa. Isso. Então, todas as substituições aqui,
Em todas as substituições é possível encaixar o isso. Logo, a gente confirma que todas esses sublinhados são orações substantivas. Mais que isso, a gente confirma que são orações, que esses ques aqui são conjunções integrantes. É uma dupla possibilidade, é uma dupla dica aí. Ajuda a saber o que é o que é uma conjunção integrante e ajuda a saber quando há uma substantiva. Avançando. A substantiva, então, pode ser objetiva direta, quando tiver uma função de objeto direto. Falaram-me o quê? Que a festa estava boa. Isso aqui tem função de objeto direto, logo será uma objetiva direta. Você disse o quê? Que sabia tudo. Tem função de objeto direto, vai ser uma objetiva direta. Mais adiante. Eles lembraram disso. Lembraram de quê? Do que você falou. Então, do que você falou tem função de objeto direto, vai ser uma objetiva indireta. Confiamos em que? Em quem? No que a testemunha falou. Tem função de objeto indireto, vai ser uma objetiva indireta. Com função de complemento nominal. Tenho medo. Medo de quê? Do que você possa fazer. Medo é um termo abstrato. A um termo abstrato a gente liga um complemento nominal. Logo, ela é uma completiva nominal. Eles tinham amor. Amor a quê? Amor é um termo abstrato, logo a gente tem um complemento a esse termo abstrato que é amor. Como que eu vou saber que é abstrato? E como que eu vou saber que é um nome? Olha, observem aqui que a gente consegue colocar um artigo na frente, isso confirma que é um nome, o medo, ou amor, né? Então, a gente tem uma confirmação que os termos são nomes. Por que são nomes abstratos? Vocês conseguem pegar o medo na mão? Conseguem pegar o amor na mão? Não. Tá? Então, são termos abstratos. Subjetiva. Talvez seja a mais difícil delas. Tem valor de sujeito. É verdade. Qual é o sujeito aqui? O que é que é? Quem é que é a verdade? Que trabalhamos muito. Então, tudo isso tem a função de sujeito. Logo, vai ser a subjetiva. A gente diz que é uma oração subjetiva. É bom. O que é bom? Cadê o sujeito? Que você estude. Então, que você estude é o sujeito de é bom. Logo, é uma oração subjetiva. Quando tiver uma função de predicativo, será predicativa. Meu desejo é verbo de ligação. Depois do verbo de ligação, geralmente a gente tem um predicativo. Como dentro desse predicativo tem um verbo, sejam, a gente vai dizer que é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Aqui aparece outro é, né? Configurando também uma predicativa. E a positiva geralmente é a mais fácil de todas, porque aparece geralmente os dois pontos, né? Então, direi só uma coisa, aparece os dois pontos, depois dos dois pontos é subordinada, depois dos dois pontos é subordinada. Alguns devem estar se perguntando como que é feita a categorização da outra, o que não ficou sublinhado. Será a oração principal. Como reconhecer a oração principal e diferenciar a principal da subordinada? A principal vem sem conjunção, a subordinada vem com conjunção. Tá certo? E aí a gente passa para... Depois a gente vai ver que todas essas aqui, as substantivas, elas podem ser transformadas em um substantivo. Certo? Os verbos podem ser transformados em substantivo. Nas adjetivas é a mesma configuração. As estruturas, a oração ela pode ser transformada num adjetivo, ela tem um valor de adjetivo. Característica da adjetiva, vai aparecer um que. Geralmente aparece um que na adjetiva também.
É uma boa ou uma má notícia? É uma boa notícia, por quê? Porque o que da adjetivo é um pronome relativo, e o que da substantivo é uma conjunção integrante. E a gente já sabe como identificar a conjunção integrante, usando o isso. Não dando para usar o isso, já é uma hipótese de ser uma adjetiva e de um pronome relativo. Como eu disse que são 16 funções do que na língua, então eu vou excluir uma função aí, que é a conjunção integrante. E a gente tem 16, 15 ainda pela frente. E aí a gente vem para a hipótese 2, que é o pronome relativo. Como que eu identifico o pronome relativo? Trocando o que por o qual, a qual, os quais e as quais. E aí eu coloquei uma caixinha aqui para relembrar isso. O pronome relativo pode ser que, quem, cujo, onde. A casa onde moro fica longe. A casa a qual. Então dá para trocar por a qual, logo esse onde é um pronome relativo. As orações adjetivas são mais fáceis, mais simples, porque só há duas categorizações, restritiva, dando sentido restritivo, e sem vírgulas. Faltou acento aqui também. E sem vírgulas. Já na explicativa, a gente tem um uso com vírgulas e o sentido é explicativo. Os homens que fumam vivem menos. De uma parcela dos homens, aqueles que fumam vivem menos. As pessoas que amam são felizes. Uma parcela das pessoas, aquelas que amam, são felizes. Dá para trocar também para confirmar que é um pronome relativo, os homens, os quais. As pessoas, as quais. Então, a gente tem aí a comprovação de que esse que é um pronome relativo e que é uma oração adjetiva. Tem vírgula? Não. Então, ela vai ser restritiva. Tem vírgula? Tem. Então, ela vai ser explicativa. Maria, a qual era estudiosa, né? Que era estudiosa, passou no exame. Brasil, o qual fica na América Latina, é reconhecido pelos festejos de carnaval. Então, a gente tem aqui as possibilidades de uso do qual, a qual, os quais, as quais, confirmando que elas são adjetivas. Repetindo, sem vírgula, ela é restritiva, com vírgula, explicativa. E aí a gente passa para as adverbiais, que talvez sejam as mais complexas. A complexa dentro da complexa, né? A gente tem na língua alguns tipos de 9 tipos em algumas gramáticas, 11 em outras, de adverbiais. As adverbiais, elas sempre vão expressar uma circunstância de causa, comparação, consequência, lugar. E de acordo com essa relação, com essa ideia, é que elas vão se classificar. O conjunto de conjunções aqui é muito grande. Eu sugiro que vocês, então, sempre tenham um respaldo pela semântica da frase. Então, observe, chegamos em casa cedo, já que não teve aula. Dá uma ideia de causa. Então, a gente vai dizer que é uma causal. Fomos ao supermercado porque a geladeira estava vazia. Uma ideia de causa também, causal. Comparativa vai dar uma ideia de comparação. Você é tão inteligente quanto os seus colegas. Ele brigava tanto como ele. Então, dando ideia de comparação, aparecem dois verbos, logo a gente tem um período composto por subordinação. E aí uma delas é subordinada adverbial e a outra é principal. Dando ideia de consequência, vai ser consecutiva. Joana falava tanto que o marido fugiu. Consequência do marido fugir foi Joana falar tanto. Estudou, a consequência de estudar é ficar em primeiro lugar no concurso. Dando ideia de tempo, a gente tem quando choveu, corremos para casa. Pedro chegou assim que começou a chover. Então, a gente tem uma noção aí de tempo impressa no período. Quando der uma ideia de finalidade, ela será final. Os alunos estudaram para que, né, indicando uma finalidade, tirassem boas notas. A fim de sair mais cedo, adiantou o trabalho.
Dando uma ideia de conformidade, será conformativa, ganhou o prêmio, conforme estava no regulamento, como combinado, jantaremos no sábado. Vai dar a ideia de concessão, sendo concessiva. Embora estudasse muito, reprovou. Ainda que treine, ele não vencerá o campeonato. Vocês vão observar que a concessiva ela é muito próxima da adversativa. Qual é a diferença da concessiva para adversativa? É uma diferença gramatical e para alguns imperceptível. Enquanto a gente usa um conector diferente entre as duas, a gente tem uma diferença temporal também. Enquanto a gente usa geralmente o presente passado ou futuro do indicativo lá na coordenada, aqui na subordinada a gente usa o presente do subjuntivo. Então, é uma diferença gramatical. Existe uma equivalência semântica, mas existe uma diferença gramatical, de estrutura gramatical. E aqui a gente pode usar a paráfrase. Muitas vezes a gente pode usar exatamente esse recurso como uma paráfrase. Proporcional, dando ideia de proporção, ao passo que estuda, adquire-se mais conhecimentos. Quanto mais chove, mais nos molhamos. Condicional, dando ideia de condição, se você sair, a condição é não fechar mais, não voltar mais. Caso você se esforce, conseguirá um bom trabalho. A condição para conseguir um bom trabalho é se esforçar. Então, a gente tem aqui uma ideia de condição, logo é condicional. A locativa vai dar uma ideia de lugar. Geralmente tem o onde. Nós estávamos onde não havia ninguém. Ela morava onde as casas eram brancas. E a modal, dando uma ideia de modo. Walter estudava comendo amendoim, ela falava mastigando chiclete. Modo de estudar é comendo amendoim e o modo de falar é mastigando chiclete. Então, a gente diz que elas são modais. E aí, eu já estou me demorando demais, eu parto rapidamente para as reduzidas. E aí, as reduzidas vão acontecer quando? Qualquer subordinada pode ser reduzida. Como que eu vou reconhecer uma reduzida? A reduzida tem algumas características bem pontuais. Primeiro, o verbo não vai estar conjugado, vai estar no gerúndio, infinitivo ou particípio. Segundo, não tem conector, não tem conjunção. Terceiro, o verbo ele não vai aparecer conjugado. Vai aparecer nessas formas nominais que eu disse. Então, se alguém quiser ficar só com essas duas dicas e já pensar assim, não está conjugado e, consequentemente, está nas formas nominais, ok. Mas, se alguém se confundir, pode marcar essas três características. Não está conjugado, está em alguma forma nominal e não tem conjunção. E aí, é relativamente fácil, por quê? Porque se estiver no infinitivo, ela será reduzida do infinitivo. Atirou para matar. Ele tinha vontade de sumir. A gente vê aí que são verbos no infinitivo. Todos falavam gritando. As meninas caminhavam sorrindo. Os dois verbos estão no gerúndio, logo elas são reduzidas do gerúndio. Então, não tem conector, não tem conjunção, e o verbo está no gerúndio, não está conjugado. Terminada a aula, vamos para casa. Ele ganhou doces comprados com o nosso dinheiro, certo? Terminada e comprado está no particípio, logo elas são reduzidas do particípio. Aí vocês podem até dizer, Odair, mas está fácil demais, né, para ser verdade. Realmente está fácil demais para ser verdade. Eu até vou avançar na complexidade, mas quem quiser não precisa, pode inclusive tomar um copo d'água, abrir um refrigerante, abrir um vinho e não precisa me acompanhar se não quiser, certo?
que aí a gente entra num nível de complexidade um pouquinho mais elevado, que é pensar que todas essas reduzidas também podem ter ou podem ser categorizadas em qualquer classificação anterior. Ou seja, essas classificações elas podem ser simplificadas dizendo, é uma oração reduzida do infinitivo, é uma oração reduzida do gerúndio, é uma oração reduzida do particípio. Eu posso dizer isso simplesmente. Agora, eu posso também fazer uma classificação completa, que é o que eu vou fazer agora para vocês. Olhem na 26. Atirou para matar. Atirou é a oração principal. Para matar é o quê? Dá uma ideia de quê? Finalidade. Então, o para matar é uma oração subordinada adverbial final reduzida do infinitivo. Ele tinha vontade. De quê? De sumir. Vontade é um termo abstrato. Se é um termo abstrato, que vem depois um complemento nominal. Então, eu tenho o de sumir, é uma oração subordinada substantiva, completiva nominal, reduzida do infinitivo. Aguentem aí. Vamos para as outras. No gerúndio, todos falavam gritando, as meninas caminhavam sorrindo. Os dois gerúndios dão uma ideia de modo na frase. Logo, as duas são orações subordinadas adverbiais modais reduzidas do gerúndio. E as do particípio, por fim, terminada a aula, vamos para casa. Quando terminou a aula, vamos para casa. Dá uma ideia de tempo. Então, esse terminada a aula é uma oração subordinada adverbial temporal reduzida do particípio, e aí, na sequência, a oração principal. Ele ganhou doces, os quais foram comprados com nosso dinheiro. Olha só, coloquei um os quais aí, né? Em uma paráfrase. Transformei numa adjetiva. Então, comprados com o nosso dinheiro é uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque vem sem vírgulas, reduzida do particípio. E aí a gente chega no patamar mais elevado, no patamar mais complexo dos níveis de estudo de gramática, que é o estudo das orações, que é o estudo do período composto. E aí eu preciso que cada um de vocês exercite bastante e vai depender do quanto cada um quer chegar nesse patamar de análise ou não, o quanto de interesse de cada um quer ou não pensar nessas questões aí de sintaxe, certo? Eu vou encerrar a gravação e a gente passa para o próximo passo da aula.